Pessoal, boa noite. Vamos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de paz, de luz, de amor e muita energia. Que as bênçãos da espiritualidade maior estejam conosco. A luz do Mestre Jesus recaia sobre cada um de nós e vamos agradecer. Que agradecer é o que a gente tem que fazer e é exatamente o que a gente menos faz na vida. A gente pede, depois esquece de agradecer quando recebe alguma graça, alguma bênção. Está rindo, né? Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em seu nome, com a sua permissão, e para falar do Mestre Jesus, que é o nosso exemplo de comportamento, que é o nosso modelo e guia de evolução espiritual. Se cada um de nós quisermos saber como deve ser o nosso comportamento, como deveremos agir, nos comportarmos diante de qualquer situação que a vida nos coloca, é muito simples. Só tem que fazer naquele momento, naquela situação, exatamente o que Jesus faria. Se cada um de nós fizer diante das adversidades da vida ou diante das felicidades da vida aquilo que Jesus faria se estivesse em nosso lugar, nós já podemos nos dar satisfeitos que nós vamos estar evoluindo espiritualmente e crescendo moralmente para sair dessa encarnação melhor do que quando entramos. Mas como fazer exatamente o que Jesus faria é um pouco complicado, mesmo porque Jesus está a anos-luz de evolução espiritual à nossa frente, então é muito complicado a gente saber o que Jesus faria numa determinada situação. Toda vez que eu começo a falar esse tema na escola, sempre tem alguém que levanta a mão e fala: você fala isso porque na época de Jesus não tinha shopping, não tinha política, não tinha as dificuldades que nós temos hoje. As dificuldades de Jesus foram muito maiores do que as nossas, e ele soube trazer o exemplo de amor, de carinho e de bondade sempre espelhada na luz do Pai. Jesus, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Por isso que ele é o nosso modelo de guia. A gente tem que lembrar o seguinte: quem fala ninguém vem ao Pai é porque já está lá. Se Jesus já está lá, ele está nos esperando, e ele falou que ele é o caminho, ora, basta eu seguir o caminho de Jesus, que já foi trilhado, que já está traçado, que é um caminho absolutamente possível, porém não é fácil, ninguém falou que é fácil, mas que já está trilhado, escrito e materializado naquilo que a gente chama de manual de sobrevivência do encarnado. Todo mundo conhece o manual de sobrevivência do encarnado? Manual de sobrevivência é igual aquele manual de carro que todo mundo lê quando compra um carro novo. Manual de sobrevivência é igual aquele manual que vem junto com todos os aparelhos eletrônicos, junto com o celular, que todos nós lemos antes de usar os aparelhos. É aquele lá, todo mundo lê esse aparelho, esse manual. O manual do encarnado não deixa de ser diferente. É um manual que já está aí na praça, nas boas casas do ramo, foi trazido por Jesus, materializado pela espiritualidade da verdade, concretizado por Allan Kardec e se chama o Evangelho de Jesus. Lá no Evangelho de Jesus estão todas as respostas para as dúvidas que nós temos no nosso dia a dia. Então, se nós tivermos qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer dúvida em como agir ou como deixar de agir diante de uma situação, basta consultar o manual do encarnado, que lá no Evangelho com certeza tem o caminho certo para nós seguirmos. Esse caminho que já está trilhado, que Jesus já trilhou para que nós simplesmente possamos seguir ao longo dessa estrada, ele é difícil realmente, mas ele não é possível. Se ele vai ser mais árduo ou menos árduo, vai depender única e exclusivamente de nós. Porque todos nós temos tendência a Cristo. Todos nós chegaremos aonde Cristo está. Todos nós queremos atingir a cristificação.
nós temos tendência à cristificação, nós só não temos tendência à crucificação. E que nós temos que passar por algumas adversidades para que nós possamos lapidar os nossos valores e os nossos conceitos morais, os nossos conceitos mais íntimos. A maior obra literária da história da humanidade, que é o Sermão da Montanha, nos diz exatamente isso. Quem lê o Sermão da Montanha numa breve pincelada fica desesperado, fica assustado. Por quê? Porque o Sermão da Montanha vai exaltar os grandes problemas que nós vivemos atualmente. O Sermão da Montanha, que é uma obra literária perfeita, que foi plasmado mais de 4.000 anos antes da encarnação do Mestre Jesus, ele nada mais é do que promessas futuras para comportamento atual. Então a gente começa a ler o Sermão da Montanha e tem lá a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de coração, bem-aventurados os humildes, porque verão o reino de Deus. Numa interpretação muito rápida e muito fugaz, a gente entende que bem-aventurados os humildes, os pobres de coração, são aqueles que realmente praticam a humildade, e que para a gente poder praticar a humildade, nós temos que deixar o orgulho e a vaidade de lado. É a primeira bem-aventurança que já quebra a gente logo na primeira bem-aventurança. Por quê? Porque deixar o orgulho de lado é a coisa mais difícil que nós estamos fazendo aqui na Terra. O orgulho é a pior das tentações, é o pior do vício, é o pior das más tendências que o ser humano pode carregar, que o espírito pode carregar na sua bagagem. E já começa dizendo que a gente tem que controlar o nosso orgulho, sermos humildes para atingirmos o reino de Deus. Aí vem o Espírito da Verdade, e Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: mas onde que é esse tal reino de Deus? Onde está esse reino de Deus? E o Espírito da Verdade responde de imediato: na consciência de cada um. Então, para que eu possa atingir o reino de Deus, que está dentro da minha consciência, que é o meu estado de bem-estar, o meu estado de elevação, o meu estado de depuração, controlando as minhas más tendências e melhorando as minhas qualidades, eu tenho que ter um comportamento baseado naquilo que Jesus propõe, e não existe outra saída, porque o comportamento proposto por Jesus é o caminho, é verdade, e ninguém atinge o reino de Deus, ninguém vai ter uma plenitude de consciência se não caminhar dentro daquilo que Jesus já nos orientou. Uma outra bem-aventurança, ela fala o seguinte: bem-aventurados os aflitos. Pronto, lá vem Jesus falar de novo. Já não basta deixar de ser orgulhoso, ainda tem que ser calmo. Aí já é demais. E por que Jesus fala isso? Porque bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ora, então eu tenho que controlar o meu orgulho para atingir o reino de Deus, algo que já está dentro de mim e que não pode provocar aflições, e se provocar, eu serei consolado. Aí vem a pergunta: quando? E por quê? Porque nós encarnados, nós temos a mania, ou nós temos pelo menos a ânsia, a expectativa de querer as coisas tudo muito rápido. Para quando que é? Para agora, é para daqui a pouco, já foi para onde? Quando Jesus falou, quando ele pregou as bem-aventuranças, nós temos que lembrar que o comportamento é de agora, mas a recompensa é futura, talvez até nem nessa encarnação. E quando Jesus falou das nossas aflições, ele falou das nossas dificuldades e todas aquelas condições que nos são colocadas na nossa vida para que nós realmente possamos um dia ser consolados por conta daquilo que passamos diante de uma adversidade. Ou seja, eu tenho uma certa dificuldade, eu passo uma certa dificuldade, eu tenho um problema na minha vida, e com certeza
o meu senso de espírito, a minha calma, a minha serenidade e principalmente a minha fé no amanhã farão com que eu veja aquela adversidade de uma maneira totalmente diferente. A condição que Jesus coloca para cada um de nós é trabalharmos o hoje pensando no futuro. O futuro que Jesus coloca para nós foi dito há 2000 anos. Então, se o meu comportamento atual vai receber uma recompensa o mês que vem, o ano que vem, de uma outra encarnação, ou daqui mais 2, 3, 5 mil anos, isso não importa. O que importa é que eu tenho que plantar a semente hoje, para poder colher o bem amanhã. Plantar semente bem hoje significa trabalhar com as adversidades da vida, vendo cada adversidade, cada dificuldade, como uma grande oportunidade de evolução. É aquilo que eu falei agora há pouco. Diante de uma dificuldade, não fica pensando o que Jesus faria. Jesus tem um jeito supra-espiritual de resolver problemas. Mas pensa o seguinte: diante dessa adversidade, o que Jesus espera que eu faça para superá-la? O que Jesus espera de mim? O que Jesus quer que eu faça? Qual deve ser o meu comportamento para poder ser chamado cristão? E nós temos que fazer naquela oportunidade exatamente aquilo que nós imaginamos que Jesus espera que nós façamos. Se nós conseguirmos entrar em sintonia com o Mestre, se nós conseguirmos ter um comportamento cristão baseado naquilo que Jesus nos trouxe, naquilo que Jesus passou e exemplificou, em tudo que Ele deixou de exemplo, com certeza nós estaremos no caminho certo da evolução espiritual. Porque Santo Agostinho nos diz que todo mal é um remédio. Aí a gente fala o seguinte: peraí, mas como todo mal é um remédio? Isso foi Santo Agostinho. Falou em 1865. O poeta, há poucas décadas, falou que tristeza não tem fim, felicidade sim. Se nós fizermos um balanço do que já passamos, nós vamos ver o seguinte: cada um de nós lembra de muito mais acontecimentos tristes do que acontecimentos felizes. Nós temos uma capacidade, o ser humano, a nossa mente, o nosso subconsciente, tem uma capacidade de trabalhar de uma maneira mais aflitiva, mais agressiva em relação às negatividades, em relação às más notícias, em relação às dificuldades. De maneira que tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que é ruim, todas aquelas más experiências causam em nós uma cicatriz emocional muito maior do que aquelas que nós passamos no tempo. Nós sofremos muito mais pelo desencarne de um ente querido do que pelo nascimento de outro ente querido. Nós conseguimos guardar na alma aquelas dores que ficam latejando durante a nossa alma, porque nós não sabemos trabalhar com valores negativos na nossa vida. Quando nós lembramos, e não podemos esquecer, que nós estamos num planeta de provas e expiações, pois estamos sendo provados. O que está sendo colocado em prova para cada um de nós é a nossa fé, é a nossa capacidade de persistência na felicidade. Todos nós, invariavelmente, atingiremos um patamar de felicidade extrema, porque Jesus falou isso: podereis fazer tudo o que faço e muito mais, sois deuses, só não sabeis. O planeta Terra, de provas e expiações, ainda que em transformação para uma regeneração, é um planeta de dor, é um planeta de sofrimento, e é dor e é sofrimento porque nós estamos encarnados num planeta
material. Se nós estamos encarnados num planeta material, todos nós somos materialistas. Aquele que se diz não materialista, aquele que diz que não está totalmente desprendido da matéria, ou está se enganando, ou não quer ver a realidade. Porque qualquer um de nós que já estivesse totalmente desprendido da matéria, não estaria no planeta Terra. Já estaria num outro planeta, em um patamar evolutivo maior. Nós estamos no planeta material, nós somos seres materialistas e trabalhamos valores diretamente com a materialidade. No patamar que nós estamos de evolução, nós falamos que nós perdemos um ente querido. Ora, quem disse que nós somos donos de alguém? Nós perdemos o nosso filho. Eu perdi o meu pai. E isso se torna um marco na nossa vida. A perda de um ente querido é capaz de dividir a vida de um de nós em antes da morte e depois da morte. Que a morte é um momento trágico, é um momento triste. Muitas pessoas morrem junto com aquele que desencarnou. Quantas vezes já ouviram falar que aquele casal vive um determinado tempo, 50 anos juntos? De repente o marido morre, desencarna, 2, 3 meses depois, a viúva vai entrar e desencarna. Porque nós trazemos essa dor da matéria para dentro do nosso coração. E esse aflito, essa dor, só será consolada quando nós reavaliarmos os valores internos. O que nós estamos querendo dizer? É ruim sentir dor. Não, não é ruim sentir dor. Não é ruim. É ruim ser rico? Não é ruim ser rico. É ruim passar fome? Não, não é ruim passar fome. É ruim ter problema na vida? Claro que não. Todos nós temos problema na vida. O importante é a nossa reação diante de uma dificuldade. E a reação diante das dificuldades vai depender do nosso entendimento atual de planeta, do ponto de vista que temos em relação a vidas futuras e de como o nosso comportamento hoje vai nos levar a um estado de felicidade em encarnações posteriores. Olha só, se nós acreditarmos que essa nossa vida vai se extinguir, vai acabar tudo daqui a alguns anos, nós não temos nenhuma expectativa de futuro. Para que eu vou ser bom agora? Para que eu vou trabalhar valores agora? Para que eu vou lapidar meus sentimentos agora? Se mais 10, 15, 20 anos eu vou morrer. Então para que eu vou fazer isso? Se nós não aceitarmos, se nós não entendermos, se nós não respeitarmos os ensinamentos do Mestre Jesus, se nós não levarmos em conta as várias encarnações que ainda teremos pela frente, para que mudar agora? Para que ser diferente? Quando que eu vou colher os frutos de um bom comportamento? Todos nós iremos colher frutos dos nossos bons comportamentos futuramente, ou nessa ou na próxima encarnação, ou talvez daqui 2, 3, 4 encarnações. Porque hoje, nessa encarnação atual, nós estamos colhendo os frutos, ou pagando o alto preço dos nossos comportamentos positivos ou negativos de encarnações anteriores. Ou seja, hoje nós estamos encarnados com todas aquelas dificuldades, com todos aqueles problemas que são próprios para a nossa evolução espiritual e que, porém, todos esses problemas têm um único responsável. Quem? Nós mesmos. Todos os problemas, todas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia atual só tem 2 causas. Ou é o nosso comportamento nessa encarnação, ou o nosso comportamento em outras encarnações. Por isso que aquelas aflições estão sendo consoladas e aquelas dificuldades estão sendo trabalhadas. As nossas aflições serão consoladas e as nossas dificuldades serão trabalhadas. Nós receberemos a recompensa do nosso bom comportamento
Talvez não hoje, mas com certeza um bom comportamento nos fará amanhã sermos muito mais felizes do que se tivermos no dia de hoje um mau comportamento, ou se não ligarmos para as nossas aflições. Estamos sim diante de dificuldades, num planeta difícil, num planeta que nos prova no dia a dia. Porém, não existem problemas insolúveis. Ninguém na vida tem problema. Alguém aqui tem problema? Aí, levantou a mão. E por que ninguém tem problema aqui? Porque problema nada mais é do que uma situação, é uma condição onde nós ainda não encontramos a solução. Todo problema tem solução. Se um determinado problema não tiver solução, ele não é problema, ele é fato. E contra fato não tem argumento. Quer ver só? O pessoal fala que nessa vida dá-se jeito para tudo, menos a morte é problema? Claro que não. Como que vai ser um problema algo que nem existe? Nós nunca morremos, ou alguém aqui acha que morre? Nós nunca morremos. Quando nós fomos criados espíritos pela fagulha divina, pelo sopro de Deus, nós fomos criados simples e ignorantes. Quando Deus criou cada um dos seus filhos, nós nascemos como espíritos. A nossa data de nascimento, isso que dá um pouco de depressão às pessoas, a nossa data de nascimento é muito lá atrás. Nós nascemos espiritualmente há muitos e muitos anos. Quando que nós morreremos como espírito? Nunca! Então a vida que nós temos, ela é simplesmente eterna. E eu tenho toda a eternidade do mundo para alcançar um patamar de evolução espiritual que Jesus já alcançou. E com certeza, ele hoje já está muito mais além do que aquele patamar que ele tinha há 2000 anos. Porque a tendência de todos nós é evolução. Então, como, por exemplo, eu vou me preocupar com a morte? Algo que não existe. Algo que vem como prova para nos elevarmos espiritualmente. Ai, mas a morte é terrível, não me fale de morte. Me arrepio inteiro falar de morte. Há um tempo atrás, vocês vão lembrar daquele garotinho lá do Rio de Janeiro, João Vitor. Quem lembra da história do João Vitor? Em que aqueles assaltantes assaltaram a mãe lá, roubaram o carro da mãe, e o garotinho, não deu tempo de tirar o garoto do carro, ele ficou preso pelo cinto de segurança, e os ladrões saíram arrastando o menino pelas ruas do Rio de Janeiro. Viram isso? Lógico, dói o nosso coração, aperta, dói na alma, dá vontade de pegar aqueles bandidos e... Mas não podemos fazer isso, nós somos espíritas. Espírita não deseja mal para ninguém, né? Espírita não faz isso, né? Aqueles bandidos fizeram o que fizeram com o João Vitor, o coitadinho desencarnou como um farrapo humano destroçado, materialmente inutilizado. Aí vem as orientações espirituais, vem as mensagens espirituais e fala assim: acalme o vosso coração. O espírito de João já não estava lá quando arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro. Aquela sensação foi necessária aos pais de João e ao próprio João, porque João, em encarnações anteriores, era um soldado do Império Romano, e por ordem do imperador, ele amarrava cristãos na sua biga e desfilava como os cristãos pelas ruas de Roma. Então nada que nos acontece é uma sequência de desgraça. Tudo vai depender do ponto de vista que temos, cada um pagando por aquilo que deve, e cada um plantando aquilo que gostará de colher numa encarnação futura. Não existem penas eternas, não existem dores eternas. A espiritualidade está sempre ao nosso lado. Deus criou cada um de nós seres absolutamente perfeitos.
O objetivo do Pai é que possamos atingir a perfeição, trabalhar em benefício próprio. E todos nós somos perfeitos. Quem acha, quem acredita que Deus criaria algo imperfeito? E Deus é o Criador de todos nós. Nós só estamos passando, como pedras brutas, por um processo de lapidação para sermos os diamantes que Deus espera que nós sejamos. As dificuldades que temos estão relacionadas com o nosso próprio ponto de vista. E nós vamos crescer sim, nós vamos superar dificuldades, porque todas as nossas aflições serão consoladas. O mal, a dificuldade, vem de acordo com a nossa necessidade e com o nosso merecimento de evolução espiritual. A nossa programação espiritual, o nosso avançar espiritual, vai depender de como vamos reagir diante de uma dificuldade. A reação que cada um de nós tiver diante de uma adversidade da vida vai fazer com que sejamos mais ou menos consolados, porque é clássica a frase: Deus não coloca nos nossos ombros um fardo maior daquele que possamos carregar. Então todos nós estamos no momento com as alegrias necessárias e merecidas para o nosso bem-estar. Todos nós estamos com as dificuldades e com as dores necessárias, atuais, para a nossa evolução. Aqueles de nós que sofrem dores da alma têm que trabalhar valores morais, tolerância, religiosidade, amor ao próximo, para crescer espiritualmente. Aqueles de nós que sofrem dores materiais, dores do corpo material, o corpo material é uma mera vestimenta que o Espírito se utiliza. Como podemos encarar a diversidade se basearmos a nossa evolução numa única existência? Como que nós vamos explicar que uns são pobres, outros são ricos, que uns têm saúde e outros têm doença, que uns vivem muito bem durante anos e outros vivem mal durante toda uma encarnação? Por que essa diferença entre cada um de nós? Por que essa adversidade? Deus seria injusto se desse a um muito e a outros nada. Deus seria injusto se desse uma saúde de ferro para alguns e doença para que outros superassem dificuldades. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós temos o mesmo merecimento. Todos nós passaremos por experiências adversas que nos elevarão espiritualmente. Não é pecado ser rico, depende do que você faz com o dinheiro. Se você for ganancioso, orgulhoso, metido, nariz elevado, você está perdendo uma encarnação. Você está perdendo uma oportunidade de crescimento. Não é pecado ser pobre. Se você souber trabalhar a fé, a resiliência, o amor ao próximo, o amor a Deus, é muito melhor do que você começar a blasfemar, praguejar, porque Deus esqueceu de mim. Não é pecado ser bonito e ter saúde. O importante é você trabalhar com essa beleza e com essa saúde. Não é pecado ser feio materialmente e ser doente materialmente, desde que a gente saiba trabalhar com esses valores, com essa doença. Ter fé, superar dificuldades. É isso que Jesus quis dizer para cada um de nós. Bem-aventurados todos os aflitos, pois serão consolados. E se Jesus disse que seremos consolados, com certeza seremos consolados. Bem-aventurados aqueles que têm dificuldade, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados aqueles que sofrem injustiça, porque todos nós passamos pelas dificuldades. As nossas adversidades vêm daqueles que estão mais próximos de nós. Nós vamos nos decepcionar, nós vamos achar que fomos traídos por pessoas muito próximas a nós.
Aquele que mora longe, aquele funcionário público, aquele que você mal conhece, que não tem nada a ver, se ele te tratar mal, se ele te decepcionar, se ele te enganar, daqui a pouco você esquece. Mas aquele que está do nosso lado é aquele que vai nos machucar. E é ali que nós temos que trabalhar valores de amor ao próximo, de tolerância e de fé. Então a palavra-chave para hoje é fé. Superar dificuldades, acreditar nos ensinamentos do Cristo, aceitar as condições do Pai, porque Ele é justo, soberano e bom. E nada nos acontece se tivermos amor e confiança ao Pai maior. Por isso, meus queridos, lembrem sempre daqueles 5 olhares básicos para a nossa evolução. Olhe sempre para trás com agradecimento. Olhe para o alto com louvor. Olhe para dentro com constrição. Olhe ao redor com misericórdia. Mas olhe para a frente com fé. Que Jesus abençoe cada um de nós e que possamos, todos nós, recebermos aquilo que merecemos e aquilo que buscamos nesta encarnação. Que assim